Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula falando sobre o curso de virtualização utilizando o Oracle VirtualBox, ok? E nessa videoaula nós vamos falar sobre uma coisa super interessante, que é alguns detalhes do Oracle VirtualBox, para a gente aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, ok? Então para isso, galera, eu vou abrir aqui nossa máquina virtual. A partir do momento que ela vai abrindo aqui, a gente vai ver alguns recursos, vou explicando algumas questões para vocês. Veremos alguns recursos como, por exemplo, arrastar e soltar, pasta compartilhada, visualização da tela, enfim. Então a gente vai aprender um pouco mais de como funciona aí a nossa plataforma Oracle VirtualBox. Eu abri aqui a minha VM, ela já estava salva, né? Vou explicar para vocês alguns processos. Bom, primeira questão importante que nós temos aqui é a seguinte situação. Então, com a VM aberta, repare que a minha VM está em modo tela cheia. Eu vou restaurá-la para que vocês entendam de uma melhor forma. Então, nós temos aqui os menus, né? Arquivo, visualizar, entrada, dispositivo e ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre visualizar. No visualizar nós temos algumas opções que são interessantes. As melhores aqui, as mais interessantes, é modo tela cheia e modo escalonado. Esse modo escalonado é interessante, eu vou clicar nele para que vocês vejam. Repara que o host C, ele pode ser uma tecla de atalho para que vocês usem, tá? Então vamos vir aqui, seria o Ctrl C, melhor dizendo, tá certo? Modo escalonado, o que acontece? Eu posso maximizar ou minimizar a minha tela, restaurar, né, utilizando aqui a setinha, claro, diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho da tela, e automaticamente ela vai se adaptar ao tamanho que ela está, ok? Então redimensionando aqui, ela fica pequena, ou redimensionando ela fica maior. Vou dar aqui o maximizar, então repara que ela vai pegar a tela inteira, porém, esse modo ele some algumas opções como nós vimos anteriormente, que era o menu. Então eu vou vir aqui no meu teclado virtual para que vocês entendam de uma melhor forma. Então eu vou vir aqui, ó, teclado virtual, vou abrir o mesmo. Aqui no meu teclado virtual, como nós vimos, né? Então eu vou vir aqui, colocar aqui para cima para que vocês vejam de uma melhor forma. Vou vir aqui no Ctrl do lado direito, mais C de casa, ele vai voltar para o modo normal, ok? Lógico que a tela tem que estar ativa, então vou clicar na tela para que ele use essa tela como tela ativa. Então Ctrl C, ele volta ao modo normal, ok? Aí volta a aparecer os menus, tudo bem? Ainda no visualizar eu tenho aqui o modo tela cheia, que seria Ctrl F. Então se eu vier aqui no Ctrl F, ele muda para modo tela cheia, aparece a mensagem aqui, ó, trocar, pronto, está em modo tela cheia. Vou vir aqui de novo, Ctrl C, escalonado, Ctrl F, modo tela cheia, tá certo? Então a gente pode estar alternando entre esses modos de visualização. Vou sair aqui desse modo, vou colocar um Ctrl C aqui para ele sair. Ok, fechar meu teclado virtual. Aliás, ele ainda não saiu, deixa eu voltar aqui no meu teclado virtual para que a gente utilize ele de uma melhor forma. Deixa eu voltar aqui. Vou abrir novamente meu teclado virtual. Muito bem, então vou vir aqui nesse modo, vou dar um Ctrl C e aí ele vai voltar a aparecer os menus, ok? Vou só maximizar aqui, visualizar tela cheia, para que ele fique dessa forma, os menus estão aqui embaixo, tudo bem? Vou fechar essa nossa máquina virtual para que a gente visualize outros eventos que são interessantes. Então não vou salvar, mas antes de não salvar, vou explicar aqui algumas coisas. Quando você vai desligar a máquina virtual, ele te dá 3 opções, tá? Salvar o estado da máquina significa que a máquina vai ficar neste ponto. Isso se você estiver, por exemplo, formatando ou instalando o sistema operacional da sua máquina pela primeira vez, o que vai acontecer? Você pode pausar no meio do processo, salvar a máquina virtual e continuar um outro momento daquele mesmo ponto. Isso é muito legal, tá, galera? Eu tenho a opção aqui, ó, enviar um sinal para desligamento ou desligar a máquina, que seria desligar ela normalmente, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em desligar, não quero salvar o estado da máquina, lembrando que quando você salva o estado da máquina fica muito mais rápido a reinicialização, ok? É lógico que vai demorar de acordo, o salvamento vai demorar de acordo com o tamanho da sua máquina virtual, tá certo? Como a minha não tem nada instalado, somente o sistema operacional, então não vai ter tantos problemas. Eu vou clicar aqui em desligar a máquina virtual, vou dar um OK, e aí repara que a máquina ela foi desligada. Tanto que se eu vier aqui, eu tenho aqui, ó, máquina desligada, esse outro Windows está salvo, esse está desligado, o Linux está salvo e assim por diante.
O que eu queria explicar para vocês é o seguinte, eu vou vir aqui em Windows 7 novo e vou vir aqui em configurações, para mostrar as configurações dessa máquina novamente. Então, vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento nesse sentido. Então, por exemplo, galera, se eu vier aqui em geral, eu tenho um básico que mostra o nome da máquina e tenho um avançado que é uma coisa super interessante. Aqui ele mostra a pasta onde está aqui as informações, eu posso visualizá-la. Geralmente ela vai estar assim, ó, desligada e desligada, ok? Área de transferência e arrastar e soltar. O que seria a área de transferência, arrastar e soltar? Por exemplo, se eu quiser arrastar um item da minha área de trabalho da máquina virtual para a área de trabalho do computador físico, eu não conseguiria, a não ser que eu altere essas informações. Então posso deixar do hospedeiro para convidado para hospedeiro. Então seria o quê? Da minha máquina virtual para a máquina real, ou da minha máquina real para a minha máquina virtual, ok? Ou bidirecional, que eu posso arrastar de um lado para o outro, e enfim, esse é o modo mais interessante, seria, compartilhar de um lado para o outro seria o modo mais interessante. Arrastar, soltar, te dá as mesmas informações, ok? Eu posso vir aqui do hospedeiro para a máquina real, ou da máquina real para o hospedeiro, ou bidirecional. Então, aqui é arrastar e soltar, e aqui é área de transferência compartilhada. Então, posso transferir informações, usar o recurso arrastar e soltar, que são super interessantes. Faremos isso daqui a pouquinho, ok? Eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui, sistema. Sistema fala sobre os discos. Aqui eu queria comentar com vocês, ó, por exemplo, placa-mãe, eu tenho aqui a memória, meu computador tem 8 GB, ele mostra o total. Eu posso aumentar a memória do meu computador ou diminuir. Então essa máquina virtual, ela tem, se eu não me engano, ela estava com padrão de, deixa eu fechar aqui e abrir de novo para visualizarmos, ela estava com padrão de 1 GB. Eu vou aumentar essa máquina virtual, vou deixar ela aqui com 2 GB de memória RAM, ok? Vou aumentar aqui. Enfim, tem outras opções, poderia adicionar disquete, entre outras coisas. Vou vir aqui, vou dar um OK, para ele já salvar essa questão. Então repara que o sistema ele já ficou salvo com 2 GB. Monitor é uma coisa interessante também, tá, galera? O padrão é você deixar um monitor, que é o monitor da máquina virtual, o padrão que ele já fica, ok? Eu vou deixar aqui em habilitar aceleração 3D e habilitar aceleração de vídeo 2D. Interessante que deixe dessa forma, porque caso você tenha alguns recursos nesse sentido, ele já permite que sejam usados esses recursos, tá certo? Eu tenho aqui tela remota, posso habilitar ou não, não é isso que eu quero, e gravação. Gravação é interessante, vou habilitar aqui para mostrar. Posso gravar minha área de trabalho, tudo que estiver acontecendo na minha máquina virtual, ok? Isso utilizando o quê? Utilizando o recurso do próprio VirtualBox e salvar nesse local ou indicar outro caminho para salvar. Faremos isso uma outra hora, mas existe esse recurso de cópia ou de gravação da sua área de trabalho, não é isso que nós vamos usar nesse momento, ok? Armazenamento, eu posso criar, adicionar um novo disco, tá certo? Seja ele aí um DVD ou um disco, um HD, um hard disk. Não faremos isso agora. O áudio, eu posso habilitar ou desabilitar o áudio, entrada e saída de áudio aí. Rede, essa parte interessante, eu posso habilitar mais placas de rede, tá vendo? Até 4 placas de redes ele me dá a opção aqui, tá certo? Não vou fazer isso por enquanto, vou deixar uma única placa, mas lembrando, se eu estiver trabalhando com servidor, interessante que tenha mais placas de rede sendo utilizada aí, tá certo? Eu tenho aqui a opção de portos seriais, habilitar ou não a porta serial, USB, escolher o recurso USB aqui, eu posso escolher o 3.0 e assim por diante. Pastas compartilhada, isso é super interessante. Eu posso compartilhar uma pasta da minha máquina real para minha máquina virtual para que tenha acesso. Então, eu vou compartilhar uma pasta para vocês verem aqui, vou clicar em mais, vou vir aqui, ó, caminho da pasta. Eu vou escolher outros para ele indicar, abrir a opção para eu poder escolher o caminho, vou escolher Edson Pessoal e vou escolher aqui o meu, todos os programas, ok? E vou selecionar. Muito bem, então essa pasta é uma pasta que vai ficar compartilhada, tá certo? Eu vou escolher aqui montar automaticamente, poderia ser apenas para leitura, tá? Ponto de montagem, não precisa alterar em nada, eu vou deixar aqui, vou dar um OK, tá certo? Então ele vai ficar aí, essa pasta sendo compartilhada para a gente poder utilizar posteriormente, deixa assim por enquanto, tá certo? Poderia adicionar outra pasta compartilhada, tá, galera?
não vou fazer, vou deixar uma única. Interface do usuário, aqui é para eu poder escolher os itens que vai aparecer no menu, entre outras coisas, só para exibir ou ocultar algum item do menu aí, enfim, para personalizar para o usuário, tá certo? Bom, pois bem, vou dar um ok aí em tudo que foi feito. Vou iniciar minha máquina agora, lembrando que ela tem 2 GB de memória RAM, e isso é muito interessante para o nosso uso. Vou clicar aqui para iniciar. Muito bem, vou fechar aqui algumas informações. Pois bem, está iniciando normalmente, certo? Deixa ele iniciar aqui. Muito bem, deixa ele carregar. Enquanto ele carrega, galera, ó, repara que essa máquina ela não foi salva, ela está iniciando, enfim, fazendo boot e tudo mais, então ela realmente vai demorar um pouco mais, tá certo? Então isso é muito comum, ok? Enquanto ela vai subindo, eu vou voltar aqui para as configurações. Então, galera, em sistema, olha que interessante, hein? Muitas opções interessantes. Sobre processador, eu posso aumentar o processador. Essa parte vermelha aqui, ó, né, meio rosa, enfim, indica que é uma parte mais de risco, então é interessante você deixar o processador até onde está o verde, né? Indica que ele vai funcionar de maneira interessante. A mesma coisa para a memória, então repara que eu poderia aumentar a memória até aqui, ó, e não o total, senão comprometeria o funcionamento da minha máquina, mas isso veremos daqui a pouco. Lembrando que eu deixei esse recurso, ó, vou voltar aqui para desabilitado, vou deixar esse recurso desabilitado e depois a gente vai ver algumas questões sobre ele, tá certo? Que é o recurso de arrastar e soltar e compartilhar a área de transferência. Então, voltando aqui para a nossa máquina, então repare que a nossa máquina agora ela tem uma configuração diferente. Eu venho aqui em propriedades, a configuração dela agora já indica que é 2 GB de memória RAM, tudo bem? Então, eu vou fazer uma questão aqui interessante. Eu vou clicar aqui na minha área de trabalho. Então, repare que eu vou vir aqui, vou criar um arquivo novo e vou criar um arquivo de texto, tá certo? Repara que eu não consigo arrastar esse arquivo de texto, tá ok, galera? Então, aquele recurso de compartilhar, arrastar e soltar e área de transferência não está funcionando neste momento, tá certo? Depois a gente vai visualizar de uma melhor forma, mas a gente vai ver alguns detalhes mais adiante. Então, continuando aqui, então nós temos o que eu estava mostrando, né, a questão de compartilhamento de pasta. Então, eu vim aqui no meu computador, lembrando que o recurso que eu ativei foi este daqui, que é o recurso de pasta compartilhada. Então, escolhi essa pasta, só vim aqui no sinal de mais e adicionei local, né? Adicionei, na verdade, o caminho, né, o nome, ele já pegou o nome da pasta mesmo, deixei montar automaticamente e tornar permanente, eu deixei ativo aí também, tá bom? Então, se eu vier aqui, ele te dá a opção tornar permanente. Então, sempre que eu ligar a máquina, ele vai estar funcionando de forma ativa. Vou voltar aqui para o nosso recurso da máquina virtual. Repare que a pasta todos os programas, ela já está aqui, tudo bem, galera? Então, isso é muito interessante para que você consiga compartilhar uma pasta da máquina física para a máquina virtual. Agora vamos ver aquele recurso que é interessante, comentei com vocês. Então vou vir aqui em configurações, vou vir aqui em avançado e vou escolher aqui, ó, na guia geral, tá, galera? Escolher avançado e vou colocar aqui, ó, bidirecional, tá? Isso daqui é para a área de transferência. Então vou dar um ok. Vou deixar aqui também novamente os dois, que é este outro recurso aqui que eu fiz, é o de arrastar, tá certo? Ó, esse já está funcionando, então dá pra gente testar aqui, ó. Esse daqui eu já posso colocar, tá ok? Então arrastei, ó, o arquivo que estava lá, eu copiei para minha área de trabalho e eu posso trazê-lo novamente para a máquina virtual. Vou substituir porque ele já está. Então, antes não tinha condições e agora eu consigo trazer esse arquivo, arrastá-lo, né, de um local para outro, ok? Então repara que ele já me dá opções aqui, ó. Posso arrastar, ele já deixa eu colar, tudo bem? Então, poderia estar fazendo isso daqui, ó. Então ele deixa eu arrastar. Somente arrastando, tá certo? Ou tirá-lo daqui, tudo bem? Então, isso é uma coisa super simples, tá, galera? Então, eu queria mostrar para vocês, deu certo, né? Então, nós temos aí o recurso tanto de arrastar e soltar, como de pastas compartilhadas, tá? Então isso é super interessante, essas ideias aí, ou adicionar, né, outros itens conforme eu mostrei para vocês. Então vou só voltar mais um pouco aqui, vou vir aqui em
configurações, lembrando da minha máquina que está aberta lá, ativa. No avançado, então, nós deixamos aqui, ó, área de transferência compartilhada e arrastar e soltar, tá certo? Sistema, nós aumentamos a quantidade de memória. Monitor, não fizemos alterações. Armazenamento, lembrando que monitor eu comentei com vocês podem usar a questão de gravação, tá certo? Vou habilitar esse recurso gravação e vou fazer o seguinte, ó, e vou falar para ele gravar este item na área de trabalho, tá certo? Aqui ele pergunta tamanho da informação e assim por diante. Eu vou dar um OK e vamos ver o recurso aqui, ó. Ele poderia estar vindo por aqui também, tá, galera? Então tem outras opções, ó. Visualizar a gravação, repara que ele já está ativo, tá certo? Então tudo que eu fizer, ele vai gravar na minha área de trabalho, tá certo? Então vou voltar aqui para minha área de trabalho e aí ele vai gravar. Já está gravando aqui, ó, tá certo? Então se eu vier aqui, ó, e visualizar, vou abrir aqui essa informação, repara que ele já está gravando em tempo real, tá certo? Então ele está gravando as informações aqui em tempo real, tudo que foi feito, ó, tá vendo? Então ele está gravando essas informações do que está acontecendo nesse exato momento na minha máquina virtual. Tudo bem, galera? Ó, tudo que nós fizemos lá. Vou avançar aqui para vocês verem tudo que nós fizemos. Ele já está gravando. Vou fechar. Vou mandar parar para não ficar ocupando muito espaço, né? Vou vir aqui então. Posso vir por aqui também. Lembrando que nós fomos em configurações, tá? Então, configurações, monitor, gravação e habilitamos. Eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem os dois jeitos. Então, vou vir aqui na máquina virtual, vou clicar aqui em visualizar e gravação, tá certo? E aí repara que a gravação parou nesse exato momento. Poderia capturar a tela também, tá ok? Então, vimos aí alguns recursos, né, da nossa máquina virtual para aprofundar um pouco mais nosso conhecimento. E aí, na próxima videoaula falaremos mais, principalmente na parte de criação de máquinas, formatação, criação de sistema operacional. Então, vou falar sobre instalação do Linux, instalação de outros sistemas operacionais, montar um ambiente com servidor. Então, a gente vai trabalhar com algumas coisas um pouco mais avançadas, ok? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado aí e foco aí nos estudos, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima.